Oi, tudo bem? Sou Jeremias Gomes, esse é o Alesp Cidadania. A gente vai falar de emprego, né? Sempre muito importante. O setor financeiro é uma opção de trabalho e de crescimento profissional. E a Assembleia Legislativa de São Paulo apoia a qualificação de profissionais com iniciativas como o programa Via Rápida Emprego e também com leis de empreendedorismo. A nossa convidada é a Letícia Alves, ela é especialista em mercado financeiro e ela vai ajudar a gente aqui sobre as oportunidades e os caminhos se você quiser ingressar nessa área. Seja bem-vinda, Letícia. Olá, Jeremias, muito obrigada pela oportunidade. Sim, vamos falar desse assunto tão necessário que é a empregabilidade e focado também no setor bancário, trazendo mais essa oportunidade para as pessoas. Que bacana. Eu estava vendo alguns índices de desemprego e é bom porque caiu ultimamente, né? Mas tá em torno de 6 e poucos por cento, assim, falando de Brasil, né? Mas mesmo assim, se a gente pegar o número de pessoas aí do mercado de trabalho, é muita gente, né? O setor bancário é um setor atrativo? Sim, verdadeiro. O desenvolvimento, né, da questão da empregabilidade, ele tem realmente tem tido uma queda, né? Houve um aumento devido à pandemia, porém agora a gente já está conseguindo recuperar e o nível do desemprego tem de fato diminuído. O auxílio que a gente traz aqui é sobre empregabilidade diretamente no setor bancário e de fato é um setor atraente, porque infelizmente a realidade brasileira é de uma média salarial baixíssima. 90% dos brasileiros ganham um salário abaixo de R$ 3.440 e o setor bancário, nos cargos iniciais, ele traz uma probabilidade promissora para a pessoa que se candidata, mesmo nos cargos iniciais, com uma carga horária reduzida, ainda com diversos benefícios, o salário inicial extremamente atraente e acima da média brasileira. Ah, que bom. Você sabe que principalmente a minha geração, tinha concurso público para alguns bancos, por exemplo, o Banco do Brasil e tal, então era um sonho de muita gente. Eu queria falar disso sobre mito, né? O que mudou? Porque hoje é muito mais pulverizado. A gente não tem no Brasil, como nos Estados Unidos, uma diversidade muito grande de banco. Mas mudou. E o que é o mito hoje? Ainda é tão difícil quanto era antigamente entrar no setor financeiro? Então, realmente, isso é algo que surge bastante, principalmente quando as pessoas comentam sobre como eu vou me tornar um bancário. É só sobre concurso público? Muita gente ainda acredita que é apenas através de algumas instituições financeiras públicas, exemplo, o Banco do Brasil, como você falou, Caixa Econômica, enfim. Porém, não. Muitas pessoas ainda não sabem que pode se tornar um bancário através de uma instituição financeira privada. Isso Uhum. significa que um processo seletivo que a pessoa terá que participar para poder se tornar bancário, assim como foi comigo, assim como foi com tantos bancários e tantos alunos nossos, através de um processo seletivo, que às vezes dura dias ou semanas, ou alguns duram um pouco mais de tempo, a pessoa ela concorre com outros candidatos para poder se tornar um bancário. Que E não é bacana. concurso público. Entendi. E eu também, já que eu voltei lá atrás, né, eu sou geração, acho que é X. E aí a gente lembra do pessoal eu peguei muita fila, assim, o pessoal com aquele papelzinho para fazer e dava o extrato. Até hoje tem, né? Mas mudou muito a carreira do bancário, né? Evoluiu muito com a tecnologia. O que mudou mais? E como que era aquele profissional do passado e como é hoje? Então, os profissionais do passado, além de ter um atendimento muito direto com o cliente e resolver 100% tudo, tanto da vida financeira do cliente quanto dos problemas de sistema que existiam, hoje é muito mais do fato da tecnologia. A pandemia antecipou muito esse processo que nós bancários já víamos pouco a pouco um desenvolvimento, entretanto, a pandemia de forma bem acelerada antecipou isso, então trouxe muita tecnologia para a gente, até que hoje tem uma redução, de fato, das instituições financeiras físicas. Um exemplo, esses bancões que a gente vê nas cidades, muitos bancos, de cada esquina tinha um banco. Hoje, de fato, está um pouco mais reduzido. Porém, ainda tem um número grande de bancários sendo contratados, porque agora o serviço ele é interno. O cliente ainda precisa de um atendimento. É muito necessário a gente ter esse atendimento pessoal, cara a cara, olho no olho. Então, os clientes gostam disso, principalmente para poder falar da sua vida financeira, com um gestor financeiro. Então, hoje é um pouco mais reduzido a agência física, de fato. Entretanto, existem muitos canais digitais e também visitas.
Entendi. A gente vai na agência, o pessoal fala assim, bancário trabalha pouquinho, né? Porque o banco fica pouco tempo aberto, né? Mas eles estão lá dentro, gente, trabalhando. E é o seguinte também, queria te Muito. falar das oportunidades. É que a gente fala em bancário, eu lembro do atendente. Mas qual é o rol de oportunidades nesse guarda-chuva de bancário? Perfeito, ótima pergunta. O que acontece? Quando a gente entra no banco, existe de fato um plano de carreira. A instituição financeira em si, ela cria já um plano de carreira para o seu colaborador, no caso, o bancário. Um exemplo, você entra no cargo inicial com um salário inicial de R$ 4.000. Esse é o salário médio para todos os bancários nos maiores bancos do Brasil. Existem uns bancões que a gente chama, Banco Bradesco, Itaú, Santander, e existem outras diversas instituições financeiras que são fintechs, cooperativas, que são um pouco menores, que são mais flexibilizadas e trazem serviços similares aos bancos. E dentro da instituição financeira, que são os bancos em si, existe esse plano de carreira que eu comentei, então você entra como, na maioria, a nomenclatura, ela varia um pouco de instituição financeira para instituição financeira. Sendo que o cargo inicial, basicamente, é um agente de negócios, com salário inicial de R$ 4.000. A atuação com o público são 6 horas diárias na maioria das instituições financeiras. Entretanto, como perfeitamente você disse, existe o serviço interno, que a gente trabalha internamente, fazendo os ajustes da conta do cliente, fazendo ligações, trazendo serviços e produtos mais práticos para, de fato, facilitar a vida do cliente. Então, após isso, numa média de 1 ano a 1 ano e meio, existem promoções. Mais uma vez, ratificando o plano de carreira muito sólido dentro do banco. Quando o bancário ele faz o seu trabalho bem feito, atuando de forma correta, a escala é muito grande, chega a ser absurda, como que as promoções acontecem muito rápido. Em 1 ano e 1 ano e meio, diferente da maioria dos empregos externos, você consegue a promoção, aí tem a sua promoção de cargo e também a sua promoção de salário. Isso também, além de falar dos bônus que os bancos também oferecem, que dependendo do bônus que seja, você tenha também um aumento dentro dele. E essa escala, ela cresce. Através ali dentro da agência, você vai crescendo, o aumento de salário é extremamente promissor e em poucos anos de banco, a pessoa pode estar com um salário acima de R$ 10.000. Eu digo poucos anos, 4, 5 anos de banco. Que interessante, mas vamos supor que eu quero entrar por esse caminho de bancário, mas tem uma diversidade. Eu gosto mais de tecnologia, eu gosto mais da área extremamente financeira, eu gosto de atendimento, eu gosto de RH. Tem esse leque de oportunidade nesse plano de carreira? Então, um plano de carreira mais, entre aspas, fácil e aberto, que é aberto para todo o público. Um exemplo, na plataforma LinkedIn, que é uma rede que traz muitas vagas, muitas oportunidades também. Ali dentro você consegue enxergar os cargos iniciais. Porque assim, tudo parte de um princípio, né? Então, para que a pessoa ela vá para outras escalas dentro do banco, minimamente ela tem que ter pelo menos uma experiência de vendas, uma experiência ali com atendimento ao público, para que de fato a gente preste um bom atendimento para o cliente e também que venha crescer dentro da instituição financeira. Então, as vagas que são abertas ao público mais comuns são os cargos iniciais, como eu acabei de comentar aqui, sobre o salário e a nomenclatura. Porém, dentro da instituição financeira tem esse crescimento. Exemplo, para a área de tecnologia, existe um departamento. O banco, Jeremias, ele é tão grande, existe tantos departamentos, tantas possibilidades. É de fato um ecossistema enorme. Existe o departamento de crédito, existe o departamento de contabilidade, existe o departamento jurídico, existe o departamento de RH, de tecnologia, de administração, back-office, investimentos, enfim. Então, são várias áreas. Geralmente, para que você vá para uma área dessas de investimento, back-office, administrativo, você precisa partir do princípio dos cargos iniciais. Ou, caso aconteça, dependendo da sua formação acadêmica, você já consegue se candidatar diretamente a essas áreas mais específicas e nichadas. Esses cargos iniciais, quais seriam mesmo? Não sei se você já citou. Agente de negócios na maioria das instituições financeiras. Na minha época, quando eu entrei no banco, o nome era escriturário. Porém, agora mudou a nomenclatura, o nome é agente de negócios, que faz ali os atendimentos iniciais, abertura de contas, ajudar um cliente a desbloquear um cartão, tirar dúvidas do cliente, dúvidas dos senhorizinhos que vão sacar o seu INSS, ajudar o cliente a ter mais mobilidade ali dentro da conta dele, ensinando os pontos principais. Esse é o cargo inicial. Tem um anterior, que é o cargo de estagiário, que é uma oportunidade muito boa também para quem está se formando na faculdade, no início também.
Então, às vezes, a pessoa precisa da conclusão da faculdade dela, aí ela se candidata para uma vaga de estágio, sendo que a maioria das pessoas já se candidatam para essa vaga contratada de agentes de negócios, que independente da idade, da escolaridade, de experiência, ou se está formado na faculdade ou não, essa pessoa pode se candidatar e ter um salário diferenciado que apenas 10% da população brasileira tem e ter uma carreira promissora no banco, assim como eu tive e assim como tantos alunos nossos têm. Que legal, a gente está conversando aqui com a Letícia Alves, ela é bancária, especialista em mercado financeiro e aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo a gente tem, por exemplo, a Frente Parlamentar pelo Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia, Inovação e sua integração com o mercado de trabalho, que tem ela é coordenada pelo deputado Luiz Cláudio Marcolino do PT. A gente tem, por exemplo, deixa eu pegar aqui, tem uma lei do Via Rápida, que eu já citei aqui para vocês, que é importante você entender, é 16.079 de 2015, se você quiser entender melhor, ela é um programa de qualificação profissional e transferência de renda, criado pelo governo do estado, e a gente tem o Código de Defesa do Empreendedor também, a lei 17.530 de 2022, só para citar algumas das iniciativas aqui da Assembleia, e a Rede Alesp também conversa com profissionais quando tem um mercado de trabalho interessante, para que você fique atento também, e muita qualificação também é sempre importante. Por isso que eu vou voltar aqui com a Letícia. Ô, Letícia, eu fiquei curioso para saber, nesse mercado tão específico, o que é qualificação CPA 10 e CPA 20? Perfeitamente. Essas certificações, elas são extremamente necessárias, porque um exemplo, de forma bem, para que qualquer pessoa possa entender. Quando a gente começa a dirigir, é necessário que a gente tenha uma carteira de habilitação, que é a CNH. Então, para que a gente se torne um bancário, cada vez mais é necessário que se preste um atendimento para o cliente, além de ético, correto, né? Ali dentro das normas e das leis, para que nenhum cliente saia insatisfeito. Então, essas certificações, elas são dadas pela Anbima, tá? Que é uma associação, e ela foi criada pelo nosso Conselho Monetário Nacional, e a Anbima, ela está de frente dessas certificações financeiras para que a pessoa que queira se tornar um bancário, ele tenha como se fosse um selo de qualidade. Então, agora, para que se torne um bancário, assim como eu dei o exemplo da CNH para poder dirigir, é necessário que a pessoa tenha a certificação financeira. Perfeitamente como você disse, a CPA 10 e a CPA 20. Essas certificações, elas são certificações iniciais para quem quer se tornar um bancário. A certificação CPA 10, ela é certificação profissional Anbima, CPA, série 10, e a CPA 20, certificação profissional Anbima, série 20. Essas certificações habilitam as pessoas a se tornarem bancárias. A CPA 10, ela é a certificação básica inicial. Eu, assim, ouso a dizer até que, inclusive, a gente deveria ter assuntos da certificação CPA 10 no nosso ensino médio, porque qualquer pessoa pode estudar isso. Para você ter uma noção, Jeremias, qualquer pessoa absolutamente pode tirar a certificação CPA 10, mesmo que venha a ser menor de idade. Ela pode ter acesso a essa educação financeira e ter esse selo de qualidade, demonstrando que é uma pessoa que entende sobre o sistema financeiro nacional, sobre a nossa economia, basicamente, sobre taxa Selic, sobre inflação, sobre fundos, investimentos, previdência, assuntos que é extremamente necessário para que a gente tenha uma educação financeira mais saudável. Então, a CPA 10, ela traz assuntos bem básicos, bem iniciantes, para que você tire a certificação, a partir disso esteja habilitado para poder se candidatar a essas diversas vagas de bancário que abrem literalmente todos os dias no Brasil inteiro. E a CPA 20 é um nível mais avançado. É como se fosse a CNHA, a CNHB, D, enfim. A CPA 10 é mais inicial e a CPA 20 é mais avançada. A CPA 10, ela atua diretamente para as pessoas que trabalham, querem trabalhar no varejo, que são esses bancões que a gente encontra abertura de contas, gerentes de contas. E a CPA 20 é um nível mais avançado, digamos que ela seja uma certificação financeira intermediária. Ela é mais focada também para quem quer fazer esses atendimentos no varejo e também para quem vai fazer atendimentos na alta renda, para quem atende um cliente Prime, Personalité, que tem recursos financeiros mais elevados. Que legal, que bacana. Eu não conhecia CPA 10 e CPA 20, mas se é como você falou, acho que se você não ganhar nada, você vai ganhar conceitos muito importantes, porque, pelo que você falou, são conceitos básicos de finanças e que mais? Economia. Finanças, questão de inflação, questão de Ah, fundos, investimentos, porque assim, a gente precisa, né? É necessário, eu sei que brasileiro e muitas vezes tem um déficit em questões financeiras, então é necessário que a gente aprenda um pouco mais sobre isso, e agora, graças a Deus, a gente tem a internet que ajuda muito sobre isso.
E é importante saber mais sobre esses assuntos para que a gente venha gerir os nossos próprios recursos. Para que Uhum. quando a gente receba o nosso salário, mesmo que você, não quero me tornar um bancário, tudo bem, mas você pode ir para outras áreas também com as certificações financeiras, ou até mesmo ter para você. A gente fala muito para os nossos alunos que a certificação ela não é só para o banco, ela é para você, para que você tenha mais conhecimento, para que você tenha mais autoridade, para que você entenda mais de que forma gerir e mexer com o seu dinheiro, para que você entenda como é que funciona a nossa economia basicamente. E cada vez mais você vai aprofundando e vai se apaixonando e vai vendo que tem um leque de oportunidades e um mundo de desenvolvimento que é muito necessário que a gente saiba. E quando fala de recurso, dinheiro, assim, o pessoal gosta mais ainda, né? Mas eu queria, sobre CPA ainda dentro desse tema, achei muito interessante. Porque hoje também, às vezes você melhorou muito a educação financeira com a internet, a gente tem vídeo, mas mesmo assim eu vejo gente falando assim, ah, não, compra casa, é melhor alugar. Aí depois a própria pessoa vem com outro discurso, não, é melhor comprar, porque também tem, envolve várias coisas, né? A questão emocional. Às vezes se você não tem um objetivo que você tem que pagar todo mês, não é só questão de juros, é questão de você ter um compromisso. Então, às vezes, a gente ir lá e fazer um curso como esse CPA, acho legal, porque você vai entender conceitos básicos, não vai ficar dependendo do especialista de plantão, que às vezes na internet tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa que não é tão legal. O que você acha que é legal da pessoa, as habilidades nessa área que você acha mais interessante para concorrer a cargos como esse, assim? Vocações? Perfeito, excelente. O primeiro ponto, assim, tem algumas obrigatoriedades para que a pessoa precisa cumprir para que ela esteja habilitada a se tornar um bancário. Não é nada muito exorbitante, é bem diferente de um concurso público, puxando como a gente falou lá no início, e é bem diferente comparado a muitos empregos que às vezes as pessoas precisam já estar formadas, passar por diversas experiências, enfim. Basicamente, para que você se torne um bancário hoje, para que você tenha essa oportunidade, além das questões vocacionais, além das competências comportamentais, né, que a gente fala, você precisa ter competências técnicas. O que que é competências técnicas? Um exemplo, você está cursando a faculdade, minimamente, existem só duas obrigatoriedades, para falar a verdade. Está cursando a faculdade ou ter ela completa, independente da faculdade que seja, independente literalmente. Pode ser, não precisa de nenhuma faculdade focada diretamente a mercado financeiro. Pode ser, a gente tem alunos que são formados em arquitetura, direito, artes cênicas. Isso porque a maioria das vagas que são divulgadas, elas não especificam que o candidato tenha que estar cursando X curso superior. Então, tem que estar cursando a faculdade ou ter ela completa, independente de qual seja. E a segunda obrigatoriedade é que tenha certificação financeira para que ela tenha um selo de qualidade, né? Para que ela venha prestar os serviços, atender o cliente com maestria e cumprindo ali as éticas, as regras que as instituições financeiras exigem. Porque dentro da certificação financeira você aprende diversos conceitos sobre mercado financeiro e ética. Enfim, Entendi. cumprindo essas obrigatoriedades, a pessoa pode se candidatar à vaga de bancário. Letícia, e sobre as competências comportamentais, as questões mais vocacionais? Perfeito. A pessoa é muito importante que ela desenvolva comunicação. Porque, assim, dentro do banco, a gente se comunica o tempo todo. Fala com os clientes de forma clara, de forma mais assertiva. Pontos também de valores como a questão da comunicação, resiliência. Alguns pontos, assim, são importantes. Não necessariamente você tenha uma experiência com vendas. Eu tenho que ser vendedor, eu tenho que ser expert em vendas, PhD em vendas. Não, porque você desenvolve isso também dentro da instituição financeira. Em relação à tecnologia, a gente sabe que hoje está tudo muito automatizado, a gente fala muito com robô, mas eu estava vendo um vídeo esses dias falando de um movimento do mercado também que as pessoas continuam, com toda a evolução, querem ser atendidas por uma outra pessoa. Como é que é isso no banco? Você vê um movimento que é necessário e tem uma abertura, um leque de trabalho nesse sentido? Perfeito. Realmente, a gente lida, a gente comenta muito, né, dentro da área bancária, dentro do setor mesmo de vendas e comunicação, que pessoas compram de pessoas. A gente, mesmo que a tecnologia seja sensacional, ela tenha avançado muito, em alguns pontos vá para áreas ruins, mas outros pontos também, a gente sabendo usar, acaba tirando ótimos proveitos disso. O banco ele também tem usado muito da tecnologia. Assim, de fato é necessário isso, a evolução, isso é muito comum. Porém, muitos clientes, principalmente pessoas jurídicas, que são diretores de empresa, donos de empresa, eles gostam, eles precisam ter um atendimento humanizado. Todo mundo gosta de falar com alguém, se sente mais confiante
tratando com outra pessoa que sabe lidar com as emoções e com os sentimentos. Um exemplo, quando a gente vai comprar um produto dentro do banco, ou até mesmo como você comentou perfeitamente sobre um crédito imobiliário, compra um imóvel ou é mais interessante alugar um imóvel? Você pode perguntar isso para uma inteligência artificial e você vai dar as informações para ela e ela vai te responder de uma forma técnica. Ela vai te responder de uma forma de uma pessoa que nunca teve experiência com isso. Sendo que dentro do setor bancário você lida com pessoas. Então o gerente ele vai conversar com você, ele vai avaliar como que é a sua vida financeira, porque ele tem acesso a isso. Como que é a sua saúde financeira, se de fato você pode adquirir um crédito imobiliário, se é inteligente para você, se isso vai mexer com a sua saúde financeira ou vai te trazer prejuízo no futuro. Então, assim, por conclusão, né? É mais interessante que as pessoas lidem com pessoas e é mais confiável também. Não que isso vá deixar de reduzir as questões tecnológicas dentro do banco, porque está evoluindo muito. Um exemplo, o setor de caixa. Lembra aquele caixa que fazia pagamento? Quando eu entrei no banco, ainda existia muito caixa. Era 5, 6, 7 caixas dentro da agência fazendo infinitos pagamentos de contas. Hoje já não tem mais tanto isso. Tem agências que nem caixa tem. Então, esse serviço mais técnico, que você acaba não precisando tanto lidar com uma pessoa, de fato, ele realmente vai reduzindo. A área administrativa também vai reduzindo um pouco. Entretanto, a área comercial, atendimento ao público, atender aquele cliente INSS que ele quer, às vezes, fazer um empréstimo, tirar dúvidas sobre os seus pagamentos, às vezes conversar, um gerente que quer um atendimento sobre um investimento, o que que é mais inteligente para a profissão dele, ou para os clientes dele, ou até para a empresa dele, se compra algum produto em grande escala ou não. Então é necessário que fale realmente com pessoas. Os clientes gostam muito disso. Que legal. A gente está conversando aqui com a Letícia Alves, ela é bancária especialista em mercado financeiro. Ô Letícia, você gosta mesmo do setor financeiro, né? Porque você é bancária, veio desse setor, deve ter trabalhado muitos anos e hoje ajuda as pessoas a ingressarem neste mercado, né? Fala pra gente dos bastidores que a gente que é de fora não conhece. O que que é trabalhar em instituições como essa? O que que se aprende? O que que é diferente? O que que é legal que você traz dessa sua trajetória? Perfeito. Eu realmente falo com muito orgulho, com muita alegria, porque o setor bancário realmente ele me deu muitas oportunidades. A Letícia, puxando um gancho na Letícia que existe hoje, eu digo que não existiria se não fosse do que eu aprendi dentro do banco realmente. Não é só rasgar seda para o setor em si. Obviamente que se eu não tivesse feito meu trabalho muito bem feito, eu não teria ficado no banco durante tanto tempo e me tornado especialista de investimentos. Porém, ali dentro a gente vê um leque de oportunidades muito grande. Então, quando você quer agarrar as oportunidades, faz por onde, busca se qualificar, você realmente tem uma carreira muito promissora. Então, justamente por isso, por essas oportunidades e por ver que muitas pessoas que não fazem a menor ideia disso, a gente aqui se tornou mentores e professores de diversos bancários para poder ajudar mais as pessoas a seguirem esse setor. Sobre os bastidores. É muito engraçado porque muita gente não faz a menor ideia do que acontece dentro do banco, né? Acha só que a gente trabalha de 6 horas por dia e faz ali alguns pagamentos, tira extrato para cliente e acabou. Mas não, o setor ele é bastante amplo. A gente, além de trazer uma consultoria financeira para o cliente, às vezes até psicólogo, ajudando em questões ali de administração familiar, administração financeira da vida do cliente em si. A gente faz questões também de pagamentos, de empréstimos, avaliações, ver a saúde da empresa do cliente, de que forma ele pode crescer um pouco mais a empresa dele, presta consultorias também para esses clientes. Então, são diversos pontos que tem dentro da agência que acaba realmente fazendo o trabalho ser bem dinâmico, é extremamente dinâmico. A gente fala dentro do banco que se a gente tiver todos os dias, durante muito tempo, fazendo a mesma coisa, alguma coisa está errado. Porque todo dia se aprende alguma coisa nova. Assim, puxando também para o gancho da tecnologia, sempre surgem setores novos, sempre surgem sistemas novos, os clientes sempre. É tudo muito rápido, né? Então o cliente acaba se acostumando com algum produto, com alguma coisa em si. Então a gente sempre tem que estar mudando, sempre tem que estar trazendo novidades, tecnologia para o cliente também em si, para que ele se sinta abraçado, enxergado e também dentro dessa modernidade. Pois é, você falou de modernidade, eu queria que você falasse para as novas gerações, a última, eu até me perco, é Z, né?
Eu falava com um rapaz que trabalha em setor de tecnologia, ele tem uma empresa, ele falou, dois garotos essa semana, falou assim, então eu vou terminar esse projeto, vou dar uma viajada e volto para outro daqui a um tempo. Ele falou, mas ele é CLT e tudo mais. A cabeça é um pouco diferente. O banco também se adaptou a isso, porque hoje a gente fala em semana de 4 dias, tem gente que fala que essa coisa de trabalho remoto não dá certo, tem gente que fala que dá certo. É um movimento, como você colocou, né? Como é que o banco tem que ser adaptado e o que você diz para essa geração que tem essa cabeça também de querer evoluir, talvez mais com, sei lá, mais adaptado aos tempos modernos? Perfeito. Então, a questão das mudanças, né, da questão da modernidade, realmente, o banco, ele é um pouco, em alguns casos, flexíveis quanto a isso. A questão na época da pandemia, a gente, de fato, teve algumas questões de ter que trabalhar em casa. Levava o computador para casa, porque, de fato, era necessário. O setor bancário, ele é um setor essencial, então ele não pôde ser fechado, É. e a gente ainda prestava alguns atendimentos, claramente, dentro ali das normas, com todas as proteções, sendo que alguns atendimentos para alguns clientes a gente podia levar o computador para casa e fazer de casa. Então isso era muito cômodo. Sendo que assim, eu, Letícia, não consegui me adaptar tanto a isso, eu gostava de ir para agência, eu gostava de estar ali dentro com os clientes no atendimento, porque eu já venho de uma outra era, né? Mesmo que eu seja relativamente nova, eu fiquei no banco durante muitos anos. Então era aquele atendimento intenso, então eu gosto muito dessa parte. Mas a nova geração tem se adaptado muito em questões de trabalhar realmente home office, dentro de casa, e acabam tendo muito sucesso quanto a isso. Então, eu acho que é muita questão de você se adaptar. Você ter um compromisso muito grande, uma organização muito grande para conseguir trabalhar dentro de casa, porque é muito comum que a gente fique um pouco mais preguiçoso e tal. Então, eu acredito que a pessoa tem que ter muita organização e planejamento para que ela não venha pecar no seu trabalho. Ainda mais que você trabalhando dentro do banco, se no seu setor, um exemplo, os bancos digitais acabam permitindo que as pessoas, na sua grande maioria, dependendo ali dos dias de trabalho, ele possa trabalhar em casa ou possa fazer algumas semanas de home office, sim. Outras instituições financeiras sim, outras não, então isso depende muito do foco da área mesmo. Então, Entendi. quando a pessoa ela trabalha. Desculpa. Quando a pessoa trabalha mais dentro de casa, ela tem que ter um pouco mais de organização em si para que ela tenha mais sucesso, né? E É, sobre a dica para geração, eu acho importante. A gente tem sentido bastante o ponto das pessoas estarem um pouco mais sensíveis. Essa geração, ela é um pouco mais, de certa forma, não pelo lado negativo, ela é um pouco mais sensível. Ela precisa de um olhar mais amplo, de mais atenção. Então, esse ponto de também ficar de home office é um ponto muito bom que traz um pouco de qualidade de vida para eles. que bacana. Ô Letícia, a gente falou de mercado financeiro, mas eu queria que você fizesse a distinção. A gente falou banco, 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 mas tem as cooperativas de crédito também. Queria saber se tem diferença no plano de carreira. Você tem diferença para quem está querendo entrar nessa área? Perfeito. As cooperativas de crédito também são instituições financeiras. A diferença é que elas atendem os cooperativados, né? Elas atendem, não são bancários, cooperativas, o nome é cooperado. É a pessoa que atua dentro dali dessa instituição financeira. A questão do salário ela é um pouco diferente e ela atende os clientes que são os cooperativados. E acaba tendo alguns serviços financeiros um pouco mais flexíveis, sendo que sempre é voltado também para a saúde financeira do cliente, fazer vendas e produtos bancários, serviços bancários que facilitam a vida do cliente dentro de um todo, assim como os bancos. Entendi, bem legal. Uma pergunta que chega na nossa audiência aqui, ó, a pessoa quer saber se tem participação nos lucros. Isso é importante saber também, né? Às vezes, em algum caso, sim. Sim, é Isso é magnífico. bom. Porque é bom, né? Quem É não bom gosta de demais. participação nos lucros? Os bancos oferecem sim participação dos lucros, as instituições financeiras em si, porque a instituição financeira ela tem que divulgar os seus lucros. Então, uma parte desses lucros vai para os seus colaboradores. Então, varia um pouco de instituição financeira para instituição financeira. Basicamente, a gente recebe uma parte do lucro da empresa e ela é dividida 2 vezes ao ano. A gente geralmente recebe fevereiro, um pouquinho antes ali do carnaval, para poder curtir o carnaval. Geralmente é na sexta-feira mesmo que a gente recebe a PLR, e a outra parte da PLR é recebida em setembro, outubro. Então, agora, finalzinho de outubro, né? As pessoas recebem também a sua PLR, que ela soma também para o seu salário, todos os outros benefícios que bancário também tem. Isso aí É varia, uma ajuda significativa. eu não lembro se é um 1%, varia o percentual, varia, não sei, de empresa para empresa, não sei como funciona, Então, né? varia um pouco o percentual devido ao lucro, né? Existem Ah, algumas metas que precisam ser cumpridas, então algumas instituições financeiras, elas
têm um determinado valor, outras não. Mas, assim, varia entre 11, o cargo inicial, que a gente tinha comentado antes, de agente de negócios, um exemplo, para que a gente não fuja, porque o setor bancário tem vários cargos, né? E também são vários salários e várias PLRs, que é a Tá bom. participação dos lucros da empresa. Então, varia do cargo de agente de negócios, que é o primeiro cargo que atua, na maioria, 6 horas por dia. O salário é R$ 4.000. A PLR atual é entre 11 a 12 mil reais, em algumas instituições financeiras, outras é um pouco mais. Então, o mínimo é de 11 a 12 mil para cima. Ah, que bom, bem interessante. Bom, eu conversei aqui com a Letícia Alves, é especialista em mercado financeiro e já tem muita experiência no setor bancário. Hoje ela ajuda as pessoas a entrarem nessa área. Como eu falei no início do programa, a Assembleia Legislativa de São Paulo tem vários programas, projetos de lei, ajuda ao empreendedorismo, né, também nessa área. Então é bom que você fique atento para saber aí dos seus direitos e também a nossa intenção aqui é ajudar você sempre que tem um setor interessante para que você queira olhar, é interessante. Ô Letícia, só para finalizar rapidamente, a gente falou de CPA 10, CPA 20, é um curso, quanto tempo demora, assim, porque quem tem interesse precisa ter uma diretriz. Perfeitamente, ótimo, Jeremias. Então, as certificações financeiras, como a gente falou, é extremamente necessária. E qual é o período? Elas são dadas pela Ambima, mas a gente aqui no meu certificado, o @meu certificado, você pode achar a gente pelo Instagram, nós ensinamos, direcionamos os nossos alunos para que eles tirem essas certificações financeiras, para que eles aprendam o conteúdo, para que vá fazer a prova, tá? Ah, Letícia, onde é feita a prova? Encontra dentro do site da Ambima, só escrever Ambima na internet que você consegue encontrar, você agenda a prova conforme a sua região. Em todo o Brasil existem polos que aplicam essa prova. Então, a gente ensina aqui a CPA 10, CPA 20, a CEA, que é uma certificação de especialista de investimentos, que me habilitou meus outros alunos, e também a questão de processo seletivo, para que a pessoa desenvolva muito bem no processo seletivo, a gente também ajuda aqui na empresa. CPA 10, CPA 20, em apenas, tá? É de verdade, apenas 9 dias, a pessoa está pronta para poder fazer a certificação financeira, e a CPA 20 em apenas 15 dias. Isso porque a gente criou um movimento aqui de que a pessoa ela aprenda o conteúdo estudando algumas horas por dia e a partir do momento que ela consome de fato todo o conteúdo, ela faz os simulados, exercita bastante, ela vai fazer a prova e tenha sucesso. A gente criou esse movimento porque a gente tem ciência que muitas pessoas trabalham diariamente, muitas horas por dia, ou às vezes não tem muito tempo realmente para poder focar nos estudos, infelizmente. Então a gente cria um cronograma estratégico de estudos para que o aluno esteja pronto em poucos dias, para que ele vá fazer a prova, esteja habilitado com essa certificação e possa se candidatar à área de bancário, para que ele tenha uma carreira bancária promissora, um futuro diferenciado, com mais estabilidade financeira, liberdade financeira e também plano de carreira. Muito bem. Conversei com a Letícia Alves, especialista em mercado financeiro. Obrigado mais uma vez, viu, Letícia? Muito obrigada, Jeremias. Agradeço a oportunidade e até mais. Até mais. E a você que manda as sugestões aqui pra gente, de outras áreas de empregabilidade, pode mandar aqui pra gente que a gente vai trazendo os temas conforme a sua demanda, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima edição.